So let's start one more English class. E aí, vamos começar mais uma aula de inglês, Luana? Alright. Guys, look. Hoje, antes da gente entrar na nossa Unit 3, porque sim, hoje daremos início, né, à nossa unidade 3, a gente vai finalizar a unidade 2. Então, tem algumas atividades que estão pendentes dessa unidade. Então, a gente vai finalizar. Eu vou dar um suporte, né, guiar vocês, dar uma orientação em relação à realização desses exercícios. E aí, ainda nessa aula, a gente vai entrar na unidade 3, alright? A gente não vai entrar em nenhuma gramática hoje. Então, a nossa gramática, ela vai ficar apenas para a nossa próxima aula, aula 6. Mas a gente já vai dar início para a unidade 3, já vai dar início no vocabulário, tudo certinho, tá? So now, let's go to page 24. Então, vamos lá para a página 24, né? Ainda da unidade 2. Nossa unidade sobre Game Addiction, né, gente? Lembram aí? E aqui a gente tem um texto bastante interessante sobre Beware about Video Game Addiction. Então, o que seria? A gente já sabe que videogame é videogame, addiction é vício. O que é beware, gente? Beware é tipo, tome cuidado, esteja em alerta. Então, tome cuidado aqui com o vício do videogame. Então, cuidados em relação a isso. Então, vamos dar uma lida. Some of the emotional signs or symptoms of video game addiction include. Então, aqui a gente tem sinais, ó, sinais emocionais e sintomas sobre que incluem o vício do videogame. Lembrando, gente, que esse addiction aqui é sempre importante a gente ressaltar, tá? Esse addiction que a gente tem aqui não é o addiction que a gente costuma brincar. Não é aquele addiction de que uma pessoa que gosta muito de jogar. É um addiction de uma pessoa doente, de uma pessoa que não consegue parar de jogar. Então, vejam a diferença, vejam o peso dessa palavra addiction, tá? Então, quando a gente fala sobre sinais emocionais e sintomas desse vício, a gente não tá falando daquela pessoa que gosta muito de jogar. A gente tá falando daquela pessoa que não consegue parar de jogar. Aquela pessoa que quer estar jogando o tempo inteiro, tá? Então, vamos dar uma olhada nesses emotions and symptoms. Primeiro, feelings of restlessness and or irritability when unable to play. Então, esse é o primeiro sinal. É aquela pessoa que fica irritada, que demonstra irritabilidade, né? Quando ela não pode jogar. Ou restlessness, é aquela pessoa que não descansa. Então, quando ela não pode jogar, é aquela pessoa que está sempre cansada. Ou aquela pessoa que está irritada quando não consegue jogar, quando não pode jogar. Preoccupation with thoughts of previous online activity or anticipation of the next online session. Então, é aquela pessoa que está sempre preocupada, pensando no jogo passado, naquele jogo, naquela partida, naquela coisa que fez anteriormente, ou que está sempre se antecipando a preocupação para a jogada futura. Então, aquela pessoa que está, sei lá, perdeu uma partida e continua pensando naquilo o tempo inteiro, ou aquela pessoa que está sempre pensando na próxima partida. Então, ela está ali, ó, ou ela está focada no passado, ou ela está focada no futuro o tempo inteiro, obsessivamente. Lying to friends or family members regarding the amount of time spent playing. Então, o que seria isso aqui, gente? Lying to friends and family. É aquela pessoa que mente para a família e para os amigos sobre o tempo real que ela passa jogando, tá? Que ela passa ali, ó, na frente da tela. Então, é aquela pessoa que passou a noite inteira jogando, que se sentou 10 horas da noite, se levantou 7 horas da manhã, mas que para os amigos e para a família mentiu. Falou que foi dormir e que acordou cedo para jogar, mas na verdade essa pessoa nem foi dormir. Estava jogando aí a noite inteira. Então, esse lying to friends or family
sobre o tempo, né, ó, of time spent playing, é aquela pessoa que mente. Ela joga, sei lá, 20 horas por dia, mas ela mente, diz que não joga muito, que só joga aí 5 horas por dia. Então é essa questão, é esse tipo de mentira, tá? Isolation from others in order to spend more time gaming. Então é aquela pessoa, o nome já diz, gente, isolation. É aquela pessoa que se isola, tá? É aquela pessoa que prefere estar sozinha jogando do que com outras pessoas. Então, isolation from others in order to spend more time. Então é aquela pessoa que se isola para ficar sozinha jogando, tá? Então aqui são sinais emocionais, que fique claro. Então, questões emocionais. Agora a gente vai entrar nos symptoms. Some of the physical signs or symptoms of video game addiction include. Então, qual é a diferença dos sinais emocionais para os sintomas? Sinais emocionais são ações, são questões mentais, né? Que foram as que a gente viu agora. Já agora a gente vai observar questões físicas, gente. São impactos físicos, alright? Physical. So now we have fatigue, migraines due to intense concentration or eye strain, carpal tunnel syndrome caused the overuse of a controller or computer mouse, and poor personal hygiene. E aí, gente, a gente tem aqui algumas nomenclaturas que a gente viu anteriormente e as suas definições, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? É o nosso primeiro exercise. Então, ó, on video, a gente faz agora. Então, a gente tem algumas palavras: restlessness, irritability, isolation, fatigue, migraine and carpal tunnel syndrome. E aqui a gente tem as descriptions sobre dessas palavras. A gente vai correlacionar. Então, eu tenho aqui, ó, a condition marked by recurrent severe headache, often with nausea and vomiting. Então, aqui, gente, é uma condição onde a pessoa está com severas dores de cabeça, náuseas e vomitando, e vômito. Então, o que seria isso aqui, se a gente fosse colocar em uma desses nomes? Que descrição corresponde a essa? Feeling nervous or bored and tending to move around a lot. Então, é aquela pessoa que está sempre nervosa ou entediada e que está andando ali de um lado para o outro. Então, ela está ali, ó, nervosa, entediada, andando de um lado para o outro, inquieta. The state of being in a place or situation that is separate from others. Então, é o estado de você estar num lugar ou numa situação fora, longe das outras pessoas. É aquela situação onde você não está junto, você está, ó, separado. Então, qual seria a nomenclatura certa para isso? A condition that causes pain and weakness in the wrist, hand and fingers. Então aqui, gente, é uma condição que causa dor, tá? Dor e fraqueza em alguns pontos do corpo. Quais são esses pontos? Wrist, o que é wrist, gente? É pulso, tá? Então, wrist, hand e fingers. Então, é uma pessoa que ela tem constante dor e fraqueza nessas regiões. O que seria essa nomenclatura? Quick excitability to annoyance, impatience or anger. Então, é aquela pessoa que tem muita facilidade em ficar nervoso, com raiva, agressivo e impaciente. Então, é aquela pessoa que, por qualquer coisinha, por isso aqui, ela já explode, tá? Ela já fica nervosa, fica com raiva. Vejam que é diferente dos de cima. Essa de cima, a pessoa tá nervosa, tá entediada e tá, tipo, inquieta, andando de um lado para o outro. Aqui, a pessoa fica facilmente irritada, facilmente com raiva. E por último, eu tenho the state of being very tired all the time. Então, é aquela pessoa que está sempre cansada
o tempo inteiro. Ela tá sempre cansada, tá sempre assim, ó, sem energia para nada. E aí a gente tem aqui, ó, gente, nossas nomenclaturas. So now you can pause the video, do your activity, and then we come back to correct. Então, dá uma olhadinha, analisa direitinho essas palavras, vê quais sintomas mais se encaixam com as suas descrições. E aí, quando você terminar, você tira do pause e a gente volta para fazer a nossa correction, ok? So now, ó, olha só, letra E, A, C, F, B and D. Então, eu tenho aqui, ó, restlessness. O que seria restlessness? Seria uma pessoa nervosa e uma pessoa que anda muito. Tem aquela pessoa, ó, que tá sempre assim, quieta. Irritability é aquilo que eu falei, né? Aquela pessoa que está, ó, facilmente, tá ali à beira de uma irritação. Qualquer coisa irrita ela. Então, ela tem essa irritability. É aquela pessoa que qualquer coisa deixa ela já com raiva, deixa ela nervosa, qualquer coisa ela explode. C, isolation. Ó, quando você fica numa situação em que você está separado das outras pessoas, por uma vontade sua ou não. D, fatigue. Fatigue, no caso, gente, é aquela pessoa que está cansada, está sempre sem energia para nada o tempo inteiro, all the time. Migraine. Migraine, gente, é quando você tem severas dores de cabeça, náusea e vômito. Então, esse sintoma físico se chama migraine. É aquela pessoa que está sempre o tempo todo com dor de cabeça, com enxaqueca, com enjoada, querendo vomitar. F, Carpal tunnel syndrome. Então, Carpal tunnel syndrome é aquela síndrome onde você faz tantos movimentos repetitivos, né, ali com controle ou no computador, que você fica com dores e fraqueza constante nessa região, na região do pulso, na região dos dedos, na região da mão, porque você passa muito tempo fazendo movimentos repetitivos. Alright? So now that we finished, let's go to the cultural aspects. Então, vamos dar uma lida aqui sobre alguns aspectos culturais, gente. Reasons why English is so important for science. Então, falando sobre ciência, a gente tem algumas importâncias aqui. O porquê que é tão importante que as pessoas aprendam inglês no aspecto, na perspectiva da ciência. Number one, English is simply the most spoken language in the world. Então, o inglês ela é a língua mais falada no mundo. Isso aí já é o primeiro passo, porque se ela é a língua mais falada no mundo, ela é a principal. Se ela é a principal, significa que a maioria das coisas vão estar em inglês. Two, in general, science is all developed in English. Então é aquilo que eu acabei de falar. Se ela é a língua mais falada, consequentemente, a maioria dos materiais, dos estudos vão estar nessa língua. Por quê, gente? Aí você vai me dizer, mas isso não é justo. Porque então quer dizer que o inglês é mais importante, então você tem que fazer tudo em inglês? Vou explicar por quê. Imagine que lá na Alemanha tem uma pessoa, tem um cientista muito bom. A pessoa que está lá na Alemanha, ela fala alemão. A pessoa que está lá no Germany, ela fala German, um alemão. Tem um alemão lá. Lá na França, tem um cientista muito bom. French. Ele é francês. Ele fala francês. Lá em, let me see, na Coreia, também tem outro muito bom. Vou usar só 3. Korean. Então, gente, eu tenho um alemão, a German, a French e a Korean. Eu tenho esses 3 cientistas aqui que são extremamente inteligentes e eles vão estudar juntos, eles vão desenvolver um projeto aí. Então, vamos pensar aqui na perspectiva, sei lá, de uma vacina para algo muito importante. O Germany, o alemão, ele fala alemão. O francês, ele fala francês. O coreano, ele fala coreano.
E aí, como é que essas três pessoas podem se reunir para desenvolver uma coisa, sendo que cada um fala uma língua diferente? Muito simples. Todos eles vão ter um denominador comum, gente. Que denominador comum é esse? É o inglês. Então, todas essas pessoas aqui têm o inglês como segunda língua. Então, eles falam coreano, francês e alemão. Porém, eles têm uma coisa em comum, que é o inglês. Todos eles têm o inglês como segunda língua. Isso significa que eles vão utilizar essa ferramenta para fazer algo juntos. Porque senão não dá. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra e ninguém vai entender nada. Ou então, quer dizer então que o coreano vai precisar aprender francês e alemão. O francês vai precisar aprender alemão e coreano. O alemão vai precisar aprender francês e coreano. Aí não dá, porque aí você vai precisar aprender todas as línguas para poder se comunicar com as pessoas ou desenvolver projetos. É mais fácil todo mundo focar em uma língua só, colocar essa língua como língua universal e desenvolver os projetos nessa língua. Então, esse projeto aqui que está todo em inglês, ele é por trás dele, tem várias outras pessoas. Então, tem um italiano, tem um francês, tem um americano, tem um australiano, tem um alemão, tem um coreano, tem um chinês, tem um japonês. Então, tem várias nacionalidades, tem várias pessoas por trás. Mas eles estão usando um denominador comum. Então, eles estão utilizando uma língua para desenvolver aquele trabalho e todo mundo acaba tendo acesso, tá? Então, por esse motivo, quase todo o material científico ele é desenvolvido em inglês. Porque são muitas pessoas de fora que estão junto nessa, estão desenvolvendo isso. Number 3. Let's assume you are a Brazilian scientist and someday you are sent to the US. You will get in deep trouble if you don't know the language. Então, isso é o que eu acabei de falar. Você imagina aí que você é um cientista brasileiro e você vai desenvolver um trabalho lá fora, lá, nesse caso aqui, nos Estados Unidos. E aí você não sabe falar inglês. Tem chance de você desenvolver isso aqui? Como é que você vai desenvolver se você não sabe a língua? Então vai estar lá o restante trabalhando junto, utilizando essa língua, né, o inglês, para que todo mundo se entenda, mas aí você não sabe o inglês. As pessoas não vão saber o português. Pode ser que tenha um ou outro que saiba, mas não é regra. E aí? Você vai ter problemas para poder desenvolver. Number 4. Science discovers new things all the time and most of them are named in English or Latin. Então, o que é que significa? Para facilitar, gente, isso aqui, quando os cientistas descobrem uma coisa nova, a primeira língua que eles usam para nomear isso é o inglês ou o latim. Geralmente o inglês. Então, sei lá, eles descobriram um animal novo, sei lá. Eles vão priorizar o inglês para poder nomear essa coisa. Porque assim, se não, imagina, descobrir uma coisa nova e ter que falar em cada língua, dar um nome para ela em cada língua. Então, primeiro sai no inglês e aí depois vai acontecendo as adaptações para as outras línguas. 5. English is the world language of computers and the internet. Então, quando a gente fala de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico e de internet, a língua que é utilizada para isso é o inglês. Então, mais um ponto aí. Estou desenvolvendo materiais, utilizando máquina, tecnologia, eu vou precisar do inglês, porque esse material ele também é desenvolvido em inglês para que todo mundo tenha esse acesso. English, therefore, is present in all fields of knowledge. Então, aqui fala sobre a ciência, porém, o inglês ele preenche todos os campos do conhecimento. Então, se você pensa em uma questão fora da ciência e entra, sei lá, na questão histórica, o inglês também está lá presente. Então, dando aquela breve resumida, gente, o inglês ele se transforma um centro que é para unir todas as línguas. Então, por isso que o inglês ele é retratado como a língua universal.
Porque apesar da gente ter a nossa língua mãe, nossa primeira língua, our first language, a gente tem que ter uma segunda, que é para a gente se comunicar com todo mundo, para que não precise todo mundo aprender todas as línguas para conseguir realizar essa comunicação. Então, ao invés disso, todo mundo aprende uma em comum e utiliza ela para se comunicar, para desenvolver projetos, para estudar, para compartilhar informação, and anyway, e por aí vai. Now, going to the lighter side, o que é que a gente tem? Uma das cenas mais divertidas do premiado filme Her é quando a personagem de Joaquin Phoenix está jogando um impressionante jogo de videogame em 4 dimensões no conforto do seu quarto. Agora, graças aos nerds da Microsoft, esse videogame já está a quase um passo de se tornar realidade. Conhecido como Room Alive Project, seus criadores utilizaram sensores e projetores do Xbox Kinect para transformar qualquer quarto no enorme jogo interativo de playground. Então, nesse filme Her, existe um jogo bem famoso e bem interessante, onde você, no seu quarto, transforma o seu quarto num campo interativo, no playground. E as pessoas gostaram tanto dessa ideia que esse jogo ele passou a ser desenvolvido de verdade. Então, ele saiu do filme e passou a ser desenvolvido na vida real, para que as pessoas realmente pudessem jogar, alright? E aí, por que a gente tem aquela informação? Porque aqui, na page 26, a gente tem um homework, tá? E o que seria esse homework? Olha só. Based on the text in the previous page, create your own video game with all the devices, programming and games available. Use your imagination and build up the game of the future. Então aqui é muito simples. Vocês vão pensar numa proposta diferente de jogo, tá? Um jogo aí que vocês gostariam que existisse de fato, que não existe. Então podem pegar alguma inspiração, no problem, e vão criar aqui, ó. Então vocês vão pensar em recursos, né? Devices, no caso que seria esses recursos. O que seria necessário para esse jogo que você está pensando? E o que precisaria para que ele ficasse disponível para as pessoas? E aí você vai construir esse seu game de acordo com as suas regras, com as suas questões de tecnologia, tá? Remember, English. Everything is in English, ok? Tudo no inglês, alright? And now we have the Unit 3. E aí a gente entra brevemente aqui na unidade 3, tá, gente? Então, na nossa Unit 3, a gente vai falar sobre a better world, um mundo melhor. Então, vamos lá para page 27, alright? And here we have some questions. Então, vamos lá, gente. Letter A. Are there many social differences in your school? Então, para pensar na sua escola aqui. Você consegue identificar diferenças sociais, assim de cara? Do you worry about the gap between rich and poor in Brazil? How? Então, você se preocupa, né? Ó, do you worry about the gap? Sobre esse grande contraste que tem entre rich e poor, tipo, ricos e pobres aqui no Brasil. Então, esse tipo de contraste te preocupa? Se sim, como? How? Letter C. Do you fight for equal rights? What do you think about it? Então, você luta por direitos iguais, equal rights. What do you think about it? O que você pensa sobre essa questão da igualdade do direito? Now, here we have a text. Então, a gente tem um textinho bem extenso, que vai inclusive até a página 29, sobre Brazil, extreme inequality in numbers. Então, a grande problemática no Brasil. Então, vamos lá, gente. Economic inequality in Brazil has reached extreme levels, despite being one of the largest economies in the world. The last decades
have seen incredible progress across Brazil. The country has been able to reduce inequality, taking millions of people out of poverty, and thereby raising the base of the social pyramid. But despite this evolution, the pace has been very slow, and the Latin American giant is still listed as one of the most unequal countries on the planet. Let's look at the numbers. Então aqui, gente, fala sobre, apesar do Brasil ter avançado bastante nessas últimas décadas em relação à desigualdade, em relação a tirar as pessoas aqui, ó, da poverty, da pobreza, né? Então, e apesar dele ter uma das maiores economias do mundo, ainda assim, apesar dessa evolução toda, esse ritmo ele ainda é considerado como lento, ó. The pace has been very slow. Esse progresso, esse ritmo aí, ele é considerado slow, lento. E aí, né, a nossa América Latina ainda encontra como listado como um dos países com a maior quantidade de desigualdade do planeta. Então, a América, além dele estar na América Latina, no geral, já conta, né, como um dos lugares com a maior desigualdade do planeta, o Brasil especificamente entra como um dos países com a maior desigualdade. Let's look at the numbers. Então vamos dar uma olhada nesses números. Olha só. 75 years. At the current rate, inequality is decreasing in Brazil. I will take the country 75 years to research United Kingdom's current level of income equality and almost 6 years to meet Spanish standards. Compared with its neighbors, Brazil is 35 years behind Uruguay and 30 behind Argentina. Então, gente, essa desigualdade atual que existe, ela está em decreasing no Brasil, né? Ela está diminuindo, porém ainda assim, mesmo ela estando no ritmo de diminuir, ela ainda está a 75 anos de diferença do United Kingdom, por exemplo, de Londres, e quase 60 anos atrás da Espanha. E comparado com os vizinhos, né, os países mais próximos, o Brasil está 35 anos atrás da Argentina, do Uruguai, e 30 anos atrás da Argentina em relação a essa queda da desigualdade. Então, apesar de estar num ritmo interessante, é muito longe do que o que a gente realmente precisa. 19 years. In Brazil, someone earning the minimum monthly wage would have to work 19 years to make the same money a Brazilian from the richest 0.1 of the population makes in 1 month. Então, no Brasil, alguém que ganha o salário mínimo aí, ó, ela trabalha 19 anos para fazer o mesmo dinheiro que um brasileiro mais rico. Então, é 1% da população, o que 1% da população faz em um mês. Então, é um número muito distante. Here, 28 million. Brazil has lifted 28 million people out of poverty in the last 15 years, reducing poverty to less than 10% of the population. But the rich continue to benefit the most. Between 2001 and 2015, the richest 10% accounted for 61% of economic growth. Então, o Brasil, ele tem levantado aí, ele tem ajudado 28 milhões de pessoas, tem tirado essas pessoas da pobreza nos últimos 15 anos. Então, nos últimos 15 anos, a gente tem aí essa quantidade, essa base de 28 milhões de pessoas que foram retiradas da pobreza. E aí, quando eu reduzo isso representa 10% da população apenas. Mas aí a riqueza, os ricos continuam se beneficiando. Então, entre 2001 e 2015, as pessoas ricas
representaram aí, né, the richest 10% accounted for 60% of economic growth. Então, a economia ela cresceu ali 10%, entre 10% e 61% em relação às pessoas ricas. Então, se eu for simplificar isso para vocês, o que é que significa? Que mesmo essa quantidade absurda de pessoas sendo retiradas da pobreza, isso não chega nem perto da riqueza das pessoas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aí pessoas, né, poor, a pobreza abaixando assim, e a gente tem a riqueza aumentando assim. Então, é como se o ritmo fosse diferente. Aqui tá bem devagar e aqui tá assim, ó, bem rápido. Então, é assim, ó. Não bate, porque não é que à medida que as pessoas vão ficando ricas, as outras vão saindo da pobreza. Isso aqui vai disparado. A riqueza sobe disparadamente. 2047. At the current pace of progress, Brazilian women will close the wage gap in 2047. Black Brazilians will earn the same as whites in 2089. Brazil in decades away from wage equality. Então, em relação ao salário, para que as mulheres passem a ganhar a mesma coisa que os homens, uma estimativa aqui seria 2047, e para que pessoas negras ganhassem a mesma coisa que as pessoas brancas, a estimativa é 2089. Então, a gente está em 2021. A previsão de que essa equality, que essa igualdade aconteça, é 2047 para mulheres e 2089 para pessoas negras. Então, pensem sobre essa estimativa, tá? And here we have the vocabulary, né? Algumas palavras interessantes, que no caso seria inequality, desigualdade, rate, taxa, poverty, que eu falei bastante, pobreza, pace, né? O caminho, a trajetória, o trajeto. Decreasing é algo que está diminuindo. Income, renda. Wage, salário, você também pode falar salary. Economic growth, crescimento econômico. E aí, gente, a partir do que vocês viram aqui, a gente tem essa comprehension, alright? So here, in this comprehension, we have about the text. Então, a gente destrinchou bastante o texto que a gente acabou de ler, mas eu gostaria que vocês lessem novamente, porque a nossa comprehension, ela vai entrar aqui, alright? So here, as we can see, a gente tem 5 questões. Então, eu quero que vocês observem o texto, que é um texto bem longo, e vocês respondam essas perguntas aqui. Façam essa comprehension. Então, olha aqui, pergunta 1. Nos 19 anos do texto, o texto que fala sobre, que tem o tópico de 19 anos, quem é o ator que compara a pessoa, o autor que compara a pessoa que ganha o mínimo, o salário mínimo. Então, tipo, quem é a pessoa que ganha esse salário mínimo que o autor está falando lá? 2. How long does a Brazilian have to work to reach the richest ones? Então, no segundo parágrafo lá, quanto tempo é que as pessoas precisam trabalhar para alcançar as pessoas ricas? Então, quanto tempo? Where is the information in the text? Onde está essa informação? 3. How many people were left out of poverty in Brazil in the last 15 years? Então, nos últimos 15 anos, entre 2001 e 2015, qual é o número de pessoas que foram retiradas da poverty, da pobreza? And how was the richest growth rate at this time? Então, comparado com esse número de pessoas tiradas da pobreza, como é que foi aí o crescimento, a taxa de crescimento das pessoas ricas? Então, é aquilo que eu falei. Isso aqui está nesse ritmo, isso aqui está nesse ritmo, bem mais rápido. Então, a gente tem pessoas saindo da pobreza num ritmo e tem pessoas ficando mais ricas num ritmo absurdamente maior. Que ritmo é esse? Procura lá no texto. 4. How long will it take for Brazilian women to reach wage equality? And does the author say anything about black people in the future?
Então, aquela parte lá de estimativa, de previsões de anos e tudo mais, que está lá no último parágrafo. Qual é a estimativa para que as mulheres ganhem o mesmo salário e qual é a estimativa para as pessoas negras? Então, o que na verdade, fala sobre isso? Se sim, qual é essa estimativa? And here we have the correction, alright? Então, pausa um pouquinho o vídeo, dá uma olhada lá no texto, vê se você encontra essas respostas. Depois a gente vai dar uma checada, agora na verdade a gente vai dar uma checada na correction, tá? Não se preocupem se não tiver igual a resposta, igual que eu digo, com as mesmas palavras. It's okay. So here, look at the answers. Então, o que é que a gente tem aqui? As pessoas, né, para as pessoas conseguirem ganhar comparar na verdade, seria 1% da população. 2, para que as pessoas alcancem o patamar das pessoas ricas, ela teria que ganhar por 19 anos o salário mínimo para poder atingir o que uma pessoa rica ganha num mês, por exemplo. 3, 28 million people. Então, 28 milhões de pessoas, aí que foi o número das pessoas que foram retiradas da pobreza nos últimos 15 anos. E a comparação com as pessoas ricas fica 10% da população aí foi retirada da pobreza, enquanto isso 61% da economia cresceu para as pessoas ricas. Então, aquilo que eu falei, ritmos diferentes. 4, how long will take the women? Tanana. Então, ali é o ano de estimativa, né, de previsão para igualdade, para equality do salário das mulheres. 28 anos, daqui a 28 anos. E em relação a black people, né, os black Brazilians, fica aí em torno de 2089. Então, só daqui a muito mais anos do que em relação ao da women, da mulher. Here we have a new vocabulary, alright guys? Unemployment. O que é que significa unemployment? Desemprego, tá? Unemployment. Então é um dos problemas que a gente enfrenta aí. Violence, esse aqui dispensa explicações, né? O nome já diz violence, está bem presente, né? Esse nome está bem presente no nosso contexto. Hunger está relacionado à fome. Poverty, que a gente vem falando desde o começo da unidade, né? Pobreza. Prejudice, que aí está relacionado ao preconceito, qualquer tipo. Bully, que está relacionado ao bullying, tá? Narcotics traffic, então aqui está relacionado ao tráfico de drogas. Illiteracy. Illiteracy, gente, é a analfabetização, tá? Então, é quando as pessoas, é o problema aí em relação à alfabetização das pessoas. Então, também é um problema bastante significante aqui no nosso país. Exercise. Mention the social issues in your community. Então, pensem aqui em relação à nossa community em Petrolina. Quais são os 3 maiores issues que a gente tem? Foquem nessa palavra, issues. Issues, gente, são problemas, tá? E aqui tá perguntando sobre social issues. Então, problemas sociais que a gente tem na nossa community. Pensem nos 3 maiores aí e coloquem aqui. And here, remember there are subdivisions for some social issues mentioned earlier. Então, para 2 categorias que a gente falou antes, o prejudice e a violence, a gente tem classificações, a gente tem divisões, que são no prejudice. Quando eu falo de preconceito, eu posso ser um pouco mais específica. Então, eu tenho social prejudice, racism, religious prejudice and xenofobia. A maioria desses nomes aqui são bem conhecidos, né? Então, a gente tem aí o preconceito social, o racismo, a xenofobia, o preconceito religioso, né? A intolerância religiosa.
E no caso de violence, a gente tem vários tipos também de violence. Pode ser murder, assassinato, rape, estupro, kidnapping, sequestro e theft, que é roubo. Então vejam como quando eu falo apenas o tópico, eu estou sendo bem abrangente, mas caso eu queira ser mais específica, eu tenho que utilizar esse tipo de nomenclatura, tá? Então, ó, eu tenho essas nomenclaturas abaixo, que estão relacionadas a essa de cima, porém são mais específicas. And here the homework. Como foram atividades muito longas, gente, eu não coloquei homework sobre a unidade 3. Então, o nosso homework, ele está apenas lá na página 26. Então, se vocês observarem, aqui, dessa unidade nova, eu não coloquei homework, para que não ficasse mais pesado do que já está para vocês. Então, o nosso homework, ele fica apenas aquele lá da página 26, ó. Então, voltando aqui lá para a página 26, vocês só vão ter apenas esse homework aqui, ó, da unidade 2. É o único homework que a gente tem nessa videoaula. O restante são atividades que vocês vão fazer aqui no vídeo, durante o vídeo mesmo, tá? Prestem atenção sempre nessa parte aqui, ó, do homework, porque vai estar sempre a página e o número da atividade que vocês vão fazer. Nesse caso, hoje a gente só tem a página 26, alright? So pay attention. We finished for today. Foi uma aula bem longa, porém não tem nenhum conteúdo gramatical ainda pra gente. É mais uma questão de discussão e de vocabulário mesmo, alright? So pay attention, do the exercises and see you next class. Bye bye!